Olá, pessoal! O mundo moderno é repleto de muitos mistérios, porém mais misterioso ainda é o passado e as pessoas que viveram há milhares de anos. Como elas eram? Como viviam? Como se vestiam? Como era sua aparência? As escavações ajudam os cientistas a encontrar respostas para todas essas perguntas, mas às vezes isso leva a resultados inesperados. Será que antes o nosso planeta era habitado por gigantes? Os defensores dessa teoria, assim como seus oponentes, têm muitos argumentos. Vamos descobrir quais são eles. Vamos lá! Histórias que dizem que antigamente o nosso planeta era habitado por pessoas gigantes, bem, ou pelo menos eles viviam entre as pessoas comuns, podem ser encontradas não apenas nos sites sobre eventos paranormais, mas também nos contos de fada. Independentemente do povo e de sua localização, nos contos de fadas há sempre um lugar para um gigante. Mas e quanto a evidências mais sérias? O escritor Michael Tellinger, autor de livros sobre os templos africanos, encontrou uma pedra gigante na África do Sul, e não era uma pegada de dinossauro. This is just beautiful. Veja com seus próprios olhos, a marca é realmente muito semelhante a um pé humano com 5 dedos. É como se um gigante tivesse pisado em uma argila mole que eventualmente se endureceu e se transformou em rocha. O Tellinger explicou que a misteriosa marca foi encontrada na Suazilândia, na África Austral, em uma rocha de granito que, segundo os geólogos, tem de 2 a 3 bilhões de anos. Parece uma excelente prova. No entanto, existem vários poréns nesta história. O primeiro deles é a composição da pedra. O Tellinger chamou-a de granito, mas o granito é uma forma de rocha vulcânica que é formada de magma, e não de argila ou areia. Ou seja, para deixar esta pegada, o gigante teria que ter pisado com o pé descalço no magma fresco e não num solo argiloso. Parece muito quente. No entanto, quem disse que os gigantes do passado distante não eram capazes de pisar no magma fresco? Além disso, a pedra pode não ser granito, mas sim uma argila que endureceu ao longo de milhares de anos. Outra suposta descoberta do Michael Tellinger, também feita na África, é um fóssil que se assemelha a uma escápula humana gigante. Talvez isso seja apenas uma pedra com uma forma incomum, mas o Tellinger tem suas evidências. Uma delas é uma reação incomum do achado à água. Veja com seus próprios olhos. There we go. Além disso, de acordo com o escritor, o ombro petrificado parece ter sido parte de um grande organismo há muito tempo. Apesar de que na internet é possível encontrar várias imagens e vídeos de esqueletos de gigantes antigos, a origem dos menos controversos deles ainda não foi estudada. Em 1890, um sarcófago com múmias de um homem e uma mulher foi encontrado no Egito. A altura do homem, segundo os registros, era de 3 metros e a da mulher 2 metros. Sim, provavelmente era muito difícil para eles se comunicarem com essa diferença de tamanho, mas isso não vem ao caso agora. Imagine só o que os arqueólogos sentiram quando fizeram esta descoberta. Depois de cavar o chão e a areia por vários dias, na esperança de encontrar pelo menos alguns pedaços de cerâmica, poder encontrar um verdadeiro gigante. E se você acredita nos defensores da teoria da existência dos gigantes, eles dizem que túmulos assim continuam a ser encontrados em todo o mundo até os dias de hoje. Na maioria das vezes, evidências surpreendentes de gigantes antigos são encontrados na África, em particular no Egito. Em 2012, surgiram imagens nas redes sociais do dedo de um gigante. O dedo tinha 38 centímetros de comprimento e, para ajudar a visualizar o quanto é isso, uma cédula foi colocada ao seu lado. As fotos foram publicadas em um jornal alemão e de lá chegaram à internet. Segundo a publicação, as fotos foram tiradas em 1988, mas só agora estavam sendo publicadas pela primeira vez. Para que tanta demora? Bem, obviamente alguém era contra a exibição pública do dedo gigante. O autor da foto é Gregor Spory, um empresário suíço e grande fã de tudo relacionado aos egípcios antigos. Segundo ele, em 1988, no Egito, um fornecedor privado prometeu apresentá-lo a um ladrão de sepulturas antigas. Sim, alguém como Indiana Jones, mas com uma inclinação criminosa. Eles se encontraram a 100 quilômetros a nordeste do Cairo, em uma pequena casa rural onde, por $300, o suíço pôde ver um dedo envolto em trapos velhos.
um dedo gigante. A publicação citava a fala de Spory. Era um pacote comprido e fedido. Fiquei espantado com o que vi. Eu fui autorizado a pegar a relíquia em minhas mãos e tirar uma foto dela. Para comparações de tamanho, coloquei uma nota ao seu lado. O dedo estava seco e pesava surpreendentemente pouco. Eu senti um nó na garganta. Incrível! A julgar pelo tamanho do dedo, a altura total da criatura era provavelmente de pelo menos 5 metros. Para provar a autenticidade da peça, uma foto de raio-x do dedo foi demonstrada. Ela datava dos anos 60. O certificado de autenticidade do achado era da mesma idade. E embora mal possamos imaginar a organização que emitiu tal certificados, fatos são fatos. Spory pediu para comprar a relíquia e disse que estava disposto a pagar qualquer quantia, mas o ladrão se recusou, dizendo que esse dedo tinha um significado importante para sua família. O suíço teve que voltar para casa de mãos vazias. Os museus não tiveram interesse nas fotos de Spory, mas ele ficou tão chocado com a descoberta que não conseguia parar de pensar nisso. Em 2008, ele largou o emprego e começou a escrever um livro sobre gigantes. Ele se chama Deus Perdido, Dia do Julgamento, e é uma obra de suspense histórico místico. O documentário Em Busca dos Gigantes Perdidos, composto de 6 episódios, foi transmitido no History Channel. Durante este tempo, os pesquisadores irmãos Vieira tiveram tempo para realmente mergulhar na busca e descobrir durante uma expedição de pesquisa que no coração da antiga civilização que existia na América do Norte, havia uma raça de criaturas gigantes parecidas com humanos. Você pode acreditar ou não nas conclusões às que os pesquisadores chegaram, mas em uma das caravanas durante as escavações, eles conseguiram encontrar um dente. Um dente enorme que obviamente não podia pertencer a um animal predador ou herbívoro e que era muito parecido com um dente humano. Mas, a julgar pelo tamanho, a altura dessa pessoa não poderia ter sido menor que 2,5 metros. No final da década de 1950, durante a construção de estradas no sudoeste da Turquia, os trabalhadores encontraram uns ossos. Nada incomum, claro. Isso acontece com frequência em todos os países e em todos os continentes. Afinal, nosso planeta possui uma história muito rica e os ossos de qualquer animal podem ser encontrados em qualquer lugar se você cavar com cuidado. Mas este osso turco não pertencia a nenhum dos animais conhecidos e ultrapassava 120 centímetros de comprimento. Além disso, visualmente, ele se parecia com um fêmur humano comum. Agora imagine a altura desse homem. É verdade que, como no caso da maioria desses artefatos, o osso acabou desaparecendo sem deixar vestígios. Há rumores de que ele foi roubado. Mas vamos deixar as descobertas de lado e voltar à história. Como dissemos, muitas vezes os restos de gigantes antigos são encontrados no território do Egito moderno e nas terras mais próximas a ele. Não é de se admirar, já que este lugar é considerado o verdadeiro berço das civilizações. Mas se você olhar para os desenhos antigos que sobreviveram até os dias atuais, você começará a pensar seriamente que os gigantes viviam no Egito. Não estamos brincando. E nem vale a pena discutir por quem e como exatamente as pirâmides foram realmente construídas. Basta dar uma olhada nessas imagens. É claro que nos tempos antigos, as noções de proporção de uma pessoa e seu corpo eram bastante vagas, mas esta não é a Idade Média. Afinal, a medicina já era bem desenvolvida no Antigo Egito, o que significa que as pessoas sabiam como eram seus corpos. Mas por que então alguns deles são muito mais altos do que os outros? Em alguns lugares, essa é uma questão de status social daqueles representados, mas isso não explica a quantidade de gigantes desenhados. Uma das histórias mais famosas do confronto entre um homem comum e um gigante é a batalha de Davi e Golias. Um jovem, o futuro rei de Judá e Israel, derrota o mais forte guerreiro do exército inimigo com uma funda. Isto é, atirando uma pedra nele. É claro que, como qualquer história antiga, essa não poderia prescindir das críticas dos céticos. Uma pedra atirada com uma funda pode realmente revelar-se uma arma tão formidável? Sim, afinal este dispositivo antigo pode acelerar um objeto a uma velocidade decente, mas o resultado verdadeiro da batalha não é tão importante quanto os seus participantes. Segundo a lenda, a altura de Golias era de 2,75 metros e um pouco mais. Tais parâmetros parecem simplesmente
simplesmente irreais, mas basta olhar o livro Guinness de Recordes para entender que não há nada de surpreendente na altura do gigante antigo. Sim, Golias era um verdadeiro gigante, mas a altura da pessoa mais alta registrada na história, Robert Wadlow, era de 2,72 metros. Poderia o Golias ser um pouco mais alto que o recordista, já que ele vivia nos tempos antigos? Facilmente. Outro famoso gigante mítico é o Ciclope. Você provavelmente já deve ter visto esta criatura de um olho só nas adaptações de cinema dos antigos mitos gregos e nos jogos de computador. O que acontece é que as pessoas realmente conseguiram encontrar crânios de ciclopes. Crânios enormes, semelhantes aos humanos, porém estranhos e com um buraco para um grande olho em vez de 2. Esses achados têm pelo menos 3 milhões de anos e as criaturas às quais pertenciam chegavam a 2,7 metros de altura e pesavam cerca de 6 toneladas. Aparentemente, os antigos gregos também encontraram os mesmos crânios e imediatamente entenderam que eles pertencem aos gigantes de um olho, os ciclopes. Assim surgiram os numerosos mitos que chegaram até os dias atuais. No entanto, hoje os cientistas têm uma explicação completamente diferente para os crânios estranhos. Aparentemente, eles pertenciam a elefantes anões. Essas criaturas extintas eram menores que seus parentes modernos porque viviam em ilhas, em completo isolamento do resto do mundo e sofriam com a falta de comida. E sim, assim como a maioria dos animais, eles tinham 2 olhos. Os cientistas acreditam que o buraco, que é facilmente confundido com a cavidade ocular, ficava debaixo de suas trombas e ajudava os elefantes a respirar. O que você acha? Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.